Gente, bem-vindos ao canal Bagagem Despachada. Hoje o nosso tema é Ceará. Quem aí adora o Nordeste, é apaixonado por Nordeste, assim como eu. Então hoje a gente vai falar sobre o Ceará. E gente, dando uma introdução rápida, né, sobre o Ceará. De fato foi, assim, de longe, um dos lugares que eu mais gostei de conhecer. Foi uma época que eu tava, vamos dizer assim, numa vibe bem diferente, né? Então, eu acredito muito que o nosso estado de espírito, ele reflete muito na nossa experiência em si. E foi o que aconteceu com o Ceará. Então, eu gostei de tudo, gostei da comida, gostei das pessoas, dos hotéis e, enfim, foi um dos lugares mais legais que eu já conheci. E começando com os hotéis, né? Então, falando sobre a parte de hospedagem do Ceará. É lógico que o Ceará é um estado, né? Então vai depender muito se você vai ficar na capital, se você vai para uma outra região como Jericoacoara. Então, falando de Fortaleza em si, que vai ser o foco desse vídeo, né? É muito comum você encontrar esses hotéis mais comuns, assim, tipo Ibis, Mercury, hotéis mais convencionais mesmo, sabe? Então tem muitas opções ali em Meireles, enfim, toda a orla ali da Avenida Beira-Mar você encontra diversas opções, tá? E a gente ficou no Hotel Diogo, a gente gostou bastante, nos atendeu super bem esse hotel, então fica a dica aí também. E aí, como eu disse, né, vai depender muito aí de onde você vai ficar. Em Jericoacoara, por exemplo, a gente ficou em uma pousada. E lá o forte, né, o forte de hospedagem lá são as pousadas, inclusive pousadas assim muito charmosas, então vale muito a pena. Eu vou deixar aqui embaixo, né, o hotel que a gente ficou, caso você também queira dar uma olhada, e a gente super indica. Agora, gente, falando um pouquinho da parte da comida, a gastronomia no Ceará. Gastronomia também, assim, não tem nem o que falar, a gente gostou de tudo, tudo que a gente comeu, tirando um lugar só, que inclusive foi de frente do hotel que a gente tava ali. Tudo que a gente comeu, a gente gostou. Tava tudo muito. Gente, meu microfone descarregou, vamos ver se a gente consegue continuar dessa forma, mas a gente parou na parte da gastronomia, né? E como eu disse, a parte gastronômica, assim, não deixou nada a desejar, né? A gente comeu muito bem lá. Os lugares que a gente foi, né, tem muitas opções, tá, gente? Então, tudo que você quiser, todo tipo de comida que você quiser encontrar, você vai encontrar ali, principalmente em Meireles, ali toda na Avenida Beira-Mar também, tem várias opções. E a gente indica muito, né, onde a gente comeu, que é o Mariano da Picanha. O Mariano da Picanha ficava perto do Hotel Diogo, né, por isso que a gente foi nele, porque a gente tava com muita fome quando a gente chegou no dia e tal. E aí você pensa que parece aquele lugar simples, né? Que você não dá nada, mas a comida estava muito gostosa. Era uma comida caseira, né? Então a gente indica muito o Mariano da Picanha. A gente foi também jantar em um dos dias no Giz Cozinha Boêmia. Esse é um restaurante mais pra noite, assim, a gente achou. E aquele restaurante mais sofisticado, sabe? Então tem a parte externa, a parte interna. A gente gostou bastante também. E a gente também indica o Boteco Praia, né? Que é aquele mais boteco, né? Então as pessoas juntam para beber, para comer um petisco, só que é aquele boteco mais sofisticado também. Então não é tão barato assim. Mas eu vou deixar esses locais aqui embaixo para vocês darem uma olhada, e todos eles a gente super indica. E como eu falei, gente, tem opções diversas ali em Fortaleza. Fortaleza é uma capital, assim, espetacular. Eu amei conhecer Fortaleza porque é uma cidade enorme, super desenvolvida, tem a praia, né? E é tipo um mar lindo em Fortaleza, é aquele tom de azul surreal. Até engasguei. Até vim aqui, gente, com essa blusa em homenagem à Fortaleza, né? Porque de fato o tom daquele mar é impressionante. E aí a gente vai agora pro tópico o que fazer, afinal de contas, em Fortaleza, né? O que fazer no Ceará. Como eu disse, o foco vai ser Fortaleza, né? Então são coisas que a gente fez ali, saindo e voltando para dormir em Fortaleza novamente, né? Então a gente não dormiu em outro local. Fortaleza, gente, a primeira coisa é com certeza conhecer a Orla de Fortaleza, né? Na minha opinião, a Orla de Fortaleza é sem dúvidas uma das mais bonitas do Brasil.
tá? Ela é muito bem estruturada, tem muita coisa para fazer na orla. Tem aquele mar incrível, né? Azul de Fortaleza. Então ali eu vou deixar até aqui a configuração das principais praias ali urbanas para vocês darem uma olhada, né? Mas você pode andar ali pela orla, conhecer toda aquela parte da Avenida Beira-Mar, conhecer os quiosques, né, de Fortaleza. Então é interessante observar que a parte de quiosque ali, que fica entre a orla e a praia, elas são muito legais, assim, porque parece meio que um beach club, né? Então não chega a ser tão estruturado assim, mas é bem diferente, por exemplo, de Santos, né? Que é o quiosque bem mais afastado. É bem parecido, eu achei, com o Rio de Janeiro, os quiosques de Fortaleza. Você aproveita a praia ali, né? Aproveita para comer alguma coisa, para beber. Além dos quiosques, tem ali a praia de Iracema, né? Que tem várias estruturas para você aproveitar. Tem um calçadão enorme ali, com atividades, o pessoal anda de patins, de skate. Tem as próprias estátuas guardiã, né? Que são bem bonitas também. Então é aproveitar de fato a orla ali, a Avenida Beira-Mar em si, que tem muita coisa, né? Tanto na parte ali da orla, como também do outro lado, onde ficam os prédios, que você encontra muitos restaurantes e muitas coisas legais para fazer. Outra coisa que a gente indica muito, que a gente gostou muito, foi a famosa ali Feirinha Beira-Mar, né? A Feirinha Beira-Mar, ela acontece todos os dias. O horário pico, assim, é de noite, né? A partir das 18, 19 horas. E você vai encontrar vários guichês com várias coisas ali para comprar, né? Artesanato, tem comida. Quando a gente foi, a gente até conheceu o Hector do Brega, né? Que era um compositor ali que fazia músicas bregas. Ele até cantou pra gente na hora, a gente filmou. Então foi bem gostoso esse dia também. Foi nesse dia, inclusive, que a gente tomou a nossa primeira água de coco por apenas, anota aí, gente, apenas R$ 2,50. Uma água de coco que aqui em Santos é R$ 12. Lógico que faz algum tempinho que a gente foi, mas lá no Nordeste a água de coco é muito barato. E pra quem gosta, tem que realmente aproveitar o máximo. Tomar muita água de coco, porque de fato vale muito a pena, tá? E aí, gente, um dos dias também que a gente tava ali em Fortaleza, a gente foi pro Beach Park, né? O Beach Park valeu muito a pena. Eu posso fazer um vídeo só sobre o Beach Park, né? Porque aí a gente consegue especificar os brinquedos, o que a gente achou. Se você quiser, comenta aqui que eu faço um vídeo só do Beach Park, mas resumindo, vale super a pena, mesmo que você não tiver com criança, tá? Porque é um parque muito divertido e ele tem, né, brinquedos para adultos também, então vale aí super a pena ir. E, gente, para exemplificar um pouco, né, sobre o Ceará, sobre a parte das outras praias, né, que ficam fora ali de Fortaleza. Então, basicamente, né, o Ceará fica dividido entre o leste e o oeste. E dentre essas praias, né, que as mais famosas pelo menos, você encontra Cumbuco, você encontra Flecheiras, Morro Branco, Praia das Fontes, Canoa Quebrada. A gente não conseguiu ir em todas, né? Mas, por exemplo, a gente chegou aí para Jericoacoara, a gente alugou um carro, tá, nessa viagem. Inclusive, a gente indica muito alugar carro, porque é muito gostoso explorar o Nordeste de carro, né? Inclusive, a gente usa muito a plataforma Rent Cars, que é uma plataforma que você consegue comparar ali os melhores preços de veículos. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E aí a gente foi para Jeri de carro também, e durante o trajeto, além da gente se surpreender com os cataventos, né, na estrada, que são lindíssimos e são uma atração à parte, a gente acabou parando em algumas praias só para ver mesmo, sabe? E por isso que eu gosto tanto de viajar de carro, né, por conta dessas paradas que a gente consegue fazer no meio do caminho. E aí a gente parou rapidamente em Flecheiras e em Cumbuco. E, gente, lindo, 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 vale muito a pena reservar um tempo para ir nessas praias também, na sua viagem, né? A gente não conseguiu incluir no roteiro dessa vez, mas são lugares lindíssimos. Flecheiras, assim, é surreal de lindo. Ambas as praias, né, a gente via aquele mar cheio de gente praticando kitesurf, windsurf, né? Que são esportes aí no mar, de lugares que ventam bastante. Então fica uma paisagem bem bonita mesmo, né? Então, a gente mais ou menos dividido dessa forma, né?
as principais praias ali que fica fora de Fortaleza. E um dos lugares que a gente foi, nos dias que a gente ficou em Fortaleza, foi para a Praia das Fontes. Então a gente pegou o carro que estava alugado, a gente dirigiu até a Praia das Fontes, né, que fica ali a 87 quilômetros ali de Fortaleza e fica num bairro, numa cidade chamada Berberibe. A gente chegou lá e como a gente não estava em alta temporada, estava tudo muito vazio, a gente conseguiu já estacionar nosso carro ali num lugarzinho, né, onde tinha um estabelecimento. E ali mesmo a gente conheceu, a gente já foi abordado, na verdade, pelo guia Fabinho. O guia Fabinho, credenciado, um guia local mesmo, né? A gente não havia contratado nenhum passeio ainda. E ele ficava num ponto que chama Mestre Pedro. Alguma coisa assim, gente. Eu vou ver certinho o nome e colocar aqui. E aí o guia Fabinho nos indicou, né, para ficar ali na Praia das Fontes, aproveitar ali e fazer o passeio de buggy na Praia das Fontes. A gente fez esse passeio, né? Mas é interessante falar aqui que a Praia das Fontes, gente, é conhecida pelas suas fontes naturais de água doce que brotam das falésias, né? E abastecem toda a região. Então nela é possível encontrar pouquíssimas barracas, na verdade, né? Você aproveitar, comer e tudo mais. E também poucas pessoas ali no mar, porque o mar é bastante agitado, tá? E aí no passeio de buggy, a gente foi somente eu e o Luiz esse passeio, né? E o visual realmente é muito bonito. A gente fez uma parada ali na Fonte da Juventude. Depois a gente fez uma parada nas dunas para poder contemplar a paisagem. A gente também parou numa lagoa por 30 minutos com rede, com água de coco para tomar. E a gente também conheceu a famosa Gruta da Mãe d'Água, né, que também é chamada de Gruta da Praia das Fontes ou a Gruta de Açucena por conta ali de uma novela da Globo, né? E aí depois do passeio é recomendado que você almoce depois, porque o buggy balança bastante, tá? A gente recomenda você a almoçar por ali mesmo, aproveitar a paisagem, né? Eu lembro que a gente tava almoçando muito bom, frutos do mar ali, um prato bem gostoso, bem fresquinho, com suco de caju. Gente, indico muito vocês aproveitarem esse suco de caju, a fruta caju, porque é uma fruta típica ali deles. Então é bem fresquinha, é mais barato também, então aproveitem caju em Fortaleza, tá? E aí foi um momento muito gostoso, assim, de contemplação, a gente viu uns pescadores voltando, foi bem bacana mesmo a experiência. E aí fazendo uma pausa aqui, gente, no vídeo, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo é viajar com seguro viagem, tá? Porque qualquer coisinha que der, às vezes a comida não caiu bem, às vezes você tem alguma questão de saúde, ou você se machuca, ter um seguro é primordial, até mesmo para viagens nacionais. Então eu indico muito a Real Seguro sempre, né, que é a plataforma que tem o menor preço do mercado, vocês podem conferir, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. E nesse mês da Black Friday, né, tem ainda 20%, gente, 20% de desconto nos seguros. Você consegue, além de tudo isso, ainda concorrer a prêmios. Então, para esse mês tem uma bagagem de mão ou uma mochila e você também consegue participar de um sorteio, né? Eu vou deixar aqui mais informações embaixo também sobre essa promoção. Sim, não viajem sem seguro viagem, sério, é extremamente importante para não, enfim, para vocês viajarem mais tranquilo, sabe? Eu sempre viajo e tiro um peso assim das minhas costas, vale muito a pena. Continuando a nossa aventura, né, pelo Ceará, a gente depois da Praia das Fontes, junto ali com o Fabinho, né, que tava com a gente, junto com a gente no carro, tá? Aqui também vai uma informação importante, né? Não deixe qualquer pessoa entrar no carro de vocês, né? No caso eu tava junto com o Luiz, a gente já tinha conversado com o Fabinho, a gente viu a credencial dele, mas é muito importante tomar cuidado, né? E se você se sente mais seguro, faça um passeio, né? Existem vários passeios saindo ali de Fortaleza mesmo. Eu vou deixar aqui algumas opções bem legais também de passeios. Mas a gente continuou o nosso percurso ali com o Fabinho até Morro Branco, que fica ali ainda no mesmo município da Praia das Fontes, tá? E ali em Morro Branco, gente, é onde ficam aquelas falésias maravilhosas, né? Então a nossa primeira parada foi na Casa da Novela, que é onde foi gravada outra novela da Globo, chamada Final Feliz.
E ali você encontra vários souvenirs, tá? Então vale a pena você parar lá, ajudar, né, a comunidade local, comprar algumas lembrancinhas e seguir depois para as falésias, gente. Realmente é um cenário assim espetacular. No caso, as falésias, elas é tipo um labirinto, né? Que esse atrativo específico, que você vai conhecendo, você vai vendo ali, né? A arte da natureza, vamos dizer assim, né? Então, as falésias, na verdade, ela é uma característica geológica que são barreiras abertas ali pela erosão do vento e da chuva, nas quais afloram as areias coloridas. Então, é uma paisagem muito diferente, assim, que você vai encontrar em qualquer lugar que você for. Uma caminhadinha boa, tá? Por isso que até o guia mesmo, o Fabinho indica esse passeio para fazer à tarde, porque o sol tá mais ameno e geralmente é mais vazio também do que na parte da manhã. Só que, gente, não vá sozinho, tá? Porque como é mais vazio, especialmente se você tá fora da alta temporada, né, que foi o nosso caso, não tinha ninguém lá, só tinha a gente e o guia. E se for sozinho, sem nenhum acompanhamento, chega a ser até perigoso, tá? Então vá acompanhado, porque é um labirinto mesmo, então vai ter lugares que você vai ficar sozinho ali, né? Então vá acompanhado e com certeza vá para esse lugar, porque é de fato maravilhoso. Aí seguindo para nossos pontos ali turísticos, né? Outro lugar que a gente conheceu lá foi o Dragão do Mar. O Dragão do Mar fica no centro de Fortaleza mesmo, e você pode ir durante o dia, porque tem muitas atividades para fazer, então tem teatro, tem planetário, tem exposições. Só que pelo tempo também a gente foi à noite, né? Tinha bastante coisa fechada no complexo cultural, mas tinha a iluminação dessa estrutura vermelha da foto aí, que é linda, gente. Nossa, é muito diferente. E tava uma noite muito gostosa esse dia. Ali perto tem tipo uma praça que tem bar, tem música ao vivo, é bem gostoso também. Então vale muito a pena ir no Dragão do Mar também. No outro dia a gente foi lá na praia de Iracema, né? Como eu disse, tem bastante coisa para fazer lá, tem a própria praia, tem a estátua guardiã que você consegue tirar foto. Você consegue caminhar ali, né? Conhecer a Ponte dos Ingleses, a gente não conseguiu porque estava em reforma, mas a gente conseguiu ir no Espigão, chama Espigão de Iracema, né? Que é tipo uma ponte que vai te levando lá pro mar. E, gente, é muito legal, onde tem os pôres do sol mais bonitos ali do Ceará, com certeza. E eu lembro, assim, daquele visual, sabe? Um tom de azul, o mar de Fortaleza, muito diferente. E no fundo, assim, tinha tipo um navio, né? É uma paisagem bem diferente mesmo, assim, vale muito a pena você fazer esse passeio, tá? E aí, gente, a gente também foi, acho que foi no mesmo dia, inclusive, a gente pegou, eu não lembro como a gente chegou lá, mas a gente foi até o centro de Fortaleza, né? E lá no centro de Fortaleza a gente foi no Mercado Central, que é um mercado enorme, o maior mercado de artesanato da América Latina, ou do Nordeste, eu acho que é da América Latina. Tem mais de 3 andares ali, e é fechado, né? Tipo um galpão fechado assim. E tem de tudo, gente. Tem restaurante, tem comida, tem artesanato. E ali do lado do Mercado Central tem a Catedral Metropolitana de Fortaleza. E dá um contraste ali na paisagem, porque do lado de fora ela tem um estilo gótico, né? Aquela coisa bem bucólica. E do lado de dentro, por sua vez, ela tem uns vitrais que tornam ela bem assim, viva por dentro, né? Então é bem interessante também esse lugar. E aí depois a gente foi almoçar no Mercado dos Peixes lá de Fortaleza. É bem legal também porque é um lugar aberto com vários galpões que fica ali, e você consegue comprar um fruto do mar fresquinho ali na hora e pedir para fazer ali na hora também. Então a gente comprou camarão e a gente pediu para fazer alho e óleo. Ficou muito gostoso. A gente pegou com arroz, pegou uma cervejinha ali e você come ali de frente pro mar, né? Então é uma experiência bem legal e é barato, tá? É bem barato para comer lá. Aí depois a gente foi pra Praia do Futuro, não sei se foi no mesmo dia, mas acredito que sim,
E a Praia do Futuro, gente, ela é conhecida pelas suas barracas enormes que tem ali. É também conhecida como a praia mais, assim, acessível quando você diz sobre limpeza, né? Porém, quando a gente foi, o mar tava bem bravo, não dava pra entrar no mar, tava muito agitado mesmo. E ali, gente, você encontra tudo quanto é tipo de beach club, barracas grandes, que tem de tudo. Tem umas que tem piscina, tem até parque aquático. E aí você vai depender de como que tá sendo a sua viagem. Você tá viajando em casal, em família, e aí você vai escolher aquele que se encaixa mais com o seu perfil. No nosso caso, a gente escolheu um bem assim, tava bem vazio, e ele tinha uma música mais eletrônica, uma vibe mais jovial, vamos dizer assim. E aí vai depender muito da barraca que você escolhe, né? Então, se é uma barraca que tem mais atividades, talvez você tenha que pagar um day use ou consumação, tá? Mas vale muito a pena também. A gente ficou na Sunrise, se eu não me engano. Vou deixar o nome aqui certinho pra vocês. Antes de finalizar, né, o vídeo, o Ceará, né, de fato, ele me surpreendeu, tá? Coisas que eu achei curiosas no Ceará foi a ventania. De fato, lá venta muito, assim, e não se engane. Você acha que você não tá queimando por causa do vento, mas fique com chapéu, boné, protetor, porque queima muito lá. Os cataventos também são atrativos à parte, são muito bonitos de perto. A comida é extremamente deliciosa do Ceará. E os cearenses, gente, eles são extremamente educados, assim. É a parte do Brasil que eu já conheci que as pessoas são mais hospitaleiras, no meu ponto de vista. Então, isso me surpreendeu bastante, do lado bom, né? E é isso, eu vou deixar aqui embaixo links úteis, né, para a viagem de vocês, então do seguro, dos passeios ali em Fortaleza, dos hotéis, do aluguel de carro também. E eu vou fazer um vídeo só sobre Jericoacoara. Então, se você quer saber sobre Jericoacoara, o que fazer, se é caro, se não é, deixa aqui já nos comentários as suas dúvidas para eu colocar nesse vídeo. E eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!